Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast da Isto é Bem-Estar. E hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial que eu tenho o prazer de receber aqui no meu podcast, que eu admiro, que eu morro de orgulho de trabalhar com essa pessoa, estar ao lado dessa pessoa que me ensina muito, Nelson Leme. Um prazer ter você aqui no nosso podcast. Tudo bem com você? Tudo bem, Paulo. E você, como é que está? Tudo bem, senhor Nelson Leme. Para quem não sabe, Nelson Leme é presidente do Conselho Regional de Educação Física de São Paulo, profissional de educação física, tem uma história incrível para contar pra gente. Mas o mais legal é vocês entenderem a trajetória do Nelson, como ele chegou até aqui. Conta um pouco da sua história, Nelson, até chegar na educação física. Bom, falar da gente mesmo é complicado, mas eu vou tentar fazer algum resumo aqui. Eu sou de Rio Claro, nascido e criado em Rio Claro, interior de São Paulo. Fiz sempre escola pública e prestei o meu vestibular para educação física. O curioso, antes de prestar o vestibular para educação física, que em janeiro de 88, meus pais iam sair de viagem e eu comuniquei que ia prestar o vestibular de educação física. Conclusão, minha mãe não gostou, porque ela queria que eu fizesse medicina. Sim. E acabei não indo na viagem, porque ia prestar o vestibular. E foi incrível, porque esse momento é ícone na minha vida, porque parece que eu tenho flash dessa história, né? Minha mãe e meu pai já com o carro pronto para poder sair para viajar, com mala, tudo. Ele falou assim: cadê sua mala? Eu falei assim: não vou. Como você não vai? Não, eu não vou, eu vou prestar vestibular. Mas o vestibular de medicina não é agora. Eu falei: não, eu vou prestar educação física. Nossa, e ainda na época? 88, então imagine como é que era essa situação. E aí prestei o vestibular de educação física, passei na Unesp de Rio Claro, fiz a Unesp, sou da 5ª turma da Unesp, com muito orgulho, né? E minha trajetória na educação física começa ali. Dentro da universidade eu me envolvi, obviamente, com a questão do Grêmio, né? Do Grêmio estudantil, e na época o nosso estava desativado, eu acabei ativando esse Grêmio, acabei participando desse Grêmio, fiz a faculdade toda pensando... Licenciatura e bacharel. Né? Na época era a 86, a resolução que permitia licenciatura e bacharelado. Tá. Fiz a faculdade na trajetória, e quando eu ingressei na faculdade, meu sonho era ser técnico. Eu queria ser técnico. Sério? De alguma modalidade. De qualquer modalidade. De judô, do atletismo, modalidade que eu sempre militei. Né? Até que eu entrei na fase do estágio. Tá. E o incrível dessa história é que a Unesp, ela está localizada na frente de uma escola de educação infantil, de uma escola municipal e uma escola estadual. E na época o professor Samuel e o professor Atílio, que eram os professores de estágio, me colocaram para fazer estágio naquela escola, na escola municipal. A escola municipal, o professor Eupídio Mina. Quis o destino que eu entrasse naquela escola como estagiário e acabei me afeiçoando à educação física escolar. Né? Acabei me afeiçoando aquele ambiente de criança que pega no seu braço, que te puxa, que faz aquela questão de vida, né? Mesmo. Escola. E aí me afeiçoei a isso, acabei indo para a educação física escolar. O mais incrível que passou-se os anos, né? Prestei vários concursos, técnico esportivo do estado, professor do município, prestei o concurso de direção de escola e sou diretor da Escola Municipal Professor Eupídio Mina. Nossa, na escola legal. Que eu iniciei com o meu estágio de educação física. Que legal, mas só que durante a trajetória na faculdade, sua família te apoiou? Depois que você passou? Eu não posso dizer que não foi um apoio, Paola, porque assim, eu vivi em Rio Claro, morava com os meus pais me custeavam, então assim, não é que não apoiou, ele não era o sonho da minha mãe, não era o sonho do meu pai que eu fosse um profissional de educação física. Entendi. Né? E assim surgiu a minha história na educação física. Como a sociedade na época via a educação física? Porque é legal falar de... 88? 88. Na época é importante, acho que até é legal destacar isso, porque assim, existia aquele ranking de faculdades que era publicado sempre na 4 rodas. E a Unesp Rio Claro era sempre 5 estrelas. Então, quando eu ingressei no curso, o meu curso era 5 estrelas. E eu tinha muito orgulho disso. Né? Por ser da 5ª turma também, era uma situação especial, porque assim, eu vi pessoas que competiam, que trabalhavam comigo como atleta ou como professor, que foram da minha turma anterior. Né? Então eu tinha nessas pessoas também, eu via nessas pessoas a oportunidade da educação física crescer. Sim. Né? E assim, eu nunca prestei educação física pensando que fosse
ser uma profissão que fosse me dar rios de dinheiro, mas eu pensei numa profissão que fosse me dar alicerce para eu construir a minha vida. Sim. E foi isso que aconteceu com a educação física na minha vida. E lá na escola, que eu falo que o professor de educação física é aquele professor que passa na porta da sala de aula e é ovacionado. Eu costumo dizer que o professor de educação física escolar, ele tem um quê diferente. Né? Nós somos aquela pessoa que convive com todas as classes, com todas as disciplinas. Né? A nossa interação numa sala de professores é diferente, por exemplo, de um professor de matemática, né? Ou de um professor de língua portuguesa. O fato de a gente gostar do contato, o fato de a gente gostar de articular, de conversar, acaba nos aproximando. Né? E por incrível que pareça, naquela época, nós não ouvíamos falar de interdisciplinaridade. Não. Né? Nós ouvimos falar das disciplinas. Olha, disciplina tal. Mas eu percebi que se eu pudesse me inteirar junto com as outras disciplinas, se eu pudesse auxiliar as outras disciplinas através da educação física, eu teria fortes aliados. Para manutenção não só da educação física, mas também para uma construção de uma educação física diferente. Então, por exemplo, eu usava as aulas de educação física para ajudar o professor de língua portuguesa a escrever texto. Então, eu pedia trabalho para as crianças no sentido, por exemplo, do judô. Eu quero a história do judô, eu quero que você construa a história do judô e me traga. Né? Eu pegava isso, levava junto com a professora de língua portuguesa, a gente corrigia junto e trabalhava junto. Educação física e língua portuguesa. Quantas e quantas vezes a gente fez cálculo de MC para trabalhar a matemática? Quantas e quantas vezes a gente fez fórmulas, né? Tentando desenvolver aí uma questão, por exemplo, da obesidade e trabalhando a ciência. Então, assim, a educação física, para mim, foi uma construção da minha profissão. Né? A educação física escolar. Eu construí a minha educação física dentro da escola. Então, eu sou muito grato a essa possibilidade. Quando me apresentaram a educação física escolar, eu não imaginava que fosse ficar naquela escola. Naquela escola no sentido de espaço escolar. Né? Falei, eu vou fazer meu estágio aqui e vou embora. Mas é incrível como a educação física escolar, ela contamina no bom sentido, ela te atrai, as crianças acabam te atraindo. Né? Então, assim, eu sou muito grato a ter feito esse estágio, ao Atílio e ao Samuel, eu sempre falo para o Samuel, principalmente, que tem mais contato, que ele foi o culpado de eu estar na educação física escolar. Né? Culpado no bom sentido, porque adoro educação física escolar, não trocarei educação física escolar por nada, né? Mas é só uma questão de construção. E eu percebo também, há uma mudança desse cenário do profissional de educação física de antes da época lá, tipo, que iniciou em 88, a pessoa da época que iniciou, presidente da época, para agora, porque eu acho muito legal essa questão de levar a educação física de forma leve, mas eu percebo que alguns lugares hoje, eu não sei se isso é regra, tá? Tem algumas escolas que não dão prioridade à educação física, não veem a educação física como início da introdução do movimento na vida de uma pessoa, promoção da saúde e bem-estar, também trabalho de frustração daquela criança, questão até de trabalhar competição, entender todo o cenário. E percebo que simplesmente tem alguns lugares, e eu vejo bem dessa forma com as crianças que eu conheço hoje, que tem profissionais que jogam a bola ali e acham muito mais fácil dar um jogo de futebol do que, de fato, explicar sobre o movimento, explicar sobre a educação física. Há uma mudança desse cenário? Paula, é importante a gente tentar fazer um recorte histórico nessa questão do rola-bola, né? Sim. Eu vivi uma educação física escolar onde eu me envolvia com as crianças. Então, se você perguntar qual é a sua referência dentro da educação física escolar, eu diria para você que foram os meus professores. Sim. Professor Zé Maria Abdala, professor Gibi, o professor Laurico, professor José Luiz. Então, esses professores, eles me influenciaram de uma boa maneira. Então, não era o rola-bola, né? Então, por exemplo, o professor Zé Maria Abdala, eu costumo sempre falar dele, porque ele foi uma pessoa que marcou muito a possibilidade de eu entrar de entrar para a educação física, porque foi no ensino médio, né? Então, assim, saindo do ensino médio, aquela pessoa que era uma referência, ele era um professor que te colocava no ombro. Ele percebia quando você chegava na aula dele que você tinha alguma coisa para poder... Ele te acolhe, né? Isso, o acolhimento, né? Então, assim, ele falava... me chamava de pimenta, me chamava Pimenta do Reino, porque eu ficava bravo, eu ficava vermelho para burro, então, assim... Até hoje fica vermelho. Mas naquela época ele me chamava de Pimenta do Reino, né? Eu falava, Pimenta, vem aqui. Vem aqui.
Aí eu chegava, o que está acontecendo? Aí sentava, a gente conversava. Então, essa foi a minha referência. Entendi. Né? A minha referência, por exemplo, com o Gibi. O Gibi foi um grande jogador de futebol, uma pessoa que trabalhou com esporte, que tinha facilidade de trabalhar com esporte. Ele me deu um outro ar do esporte, não do rola-bola. Ele me deu o ar da construção do movimento. Como é que você chuta? Qual é o movimento principal que você faz no chute, por exemplo? Professor José Luiz Pinheiro. O que ele me ensinou? Ele trabalhava com voleibol. Ele me ensinou o movimento do voleibol. Então, assim, eu não tive professores que tiveram esse perfil de rolar bola. Eu tive professores que construíam o movimento. E foi assim que eu balizei as minhas aulas de educação física. Sim. Todas as minhas aulas de educação física eram balizadas nesse sentido. E olha, que eu dei aula de educação física para bebê. Sério? Para bebê, no maternal. Então, o que eu fazia com o maternal? Só para ilustrar, só para você entender esse recorte, né? Eu montava fichas individuais desses bebês, onde eles não podiam assinar. Então, o que eu fazia? Ele pegava o indicador ou o pezinho deles e marcava a ficha. Então, cada aluno meu tinha uma fichinha dessa. E ali eu fazia o básico da educação física, né? E o IMC, o peso, a altura, fazia a relação entre essas questões, levava os movimentos que a gente trabalhava na aula, registrava isso. Então, assim, a minha prática de educação física escolar foi uma prática diferente dessa que as pessoas falam do rola-bola. E para mim é um mito fala do rola-bola, né? Eu sei que existe, mas aonde eu trabalhei, as pessoas não tinham essa possibilidade, não tinham esse tipo de coisa. E eu trabalhei no estado, eu trabalhei no município, enfim, eu tive várias referências aí de escolas, e em Rio Claro, principalmente, né, que não tiveram esse tipo de coisa. Mas você só viveu Rio Claro? Não, eu trabalhei em Limeira, eu trabalhei em Cordeirópolis, então as cidades da região ali, né, e que a nossa educação física não tinha essa característica. E atualmente, como tá? Eu vejo que atualmente também mudou bastante, né, mudou bastante. Até o perfil da escola mudou. E isso eu acho que é um fator importante, né? O perfil da nossa escola hoje não é aquele perfil mais acolhedor, não é mais aquele perfil que o aluno vai para a escola porque ele precisa ir para a escola. Ele vai para a escola hoje por alguma exigência familiar ou por alguma exigência de momento, né? Quantas e quantas vezes a gente não percebe que chegam alunos que vão para a escola porque querem comer. E aí, como é que a gente vai exigir dele que seja uma aula de língua portuguesa, que seja uma aula de matemática, que seja atividade física, mas, por incrível que pareça, a educação física ainda predomina. Aquilo que você falou, o professor de educação física, onde ele passa na escola, ele é ovacionado, ele arrasta multidões. Você nunca esquece o nome do seu professor de educação física? Não. É um professor que você nunca esquece o nome? Todos eles me marcaram, nunca esqueci. É aquele boa praça, que eu falo que é o melhor professor para conversar, para desabafar, para fazer uma brincadeira. Sim, sem dúvida nenhuma. Para qualquer coisa. E eu vejo também... eu percebo também, eu acho que vale a sua opinião, que algumas escolas, elas incluem a movimentação, a prática esportiva, algumas escolas até introduzem essa movimentação e essa competição entre escolas. Você acha isso positivo para a criança? É um tema delicado, né? É um tema delicado porque nós vamos falar da competição. Sim. E o que é a vida se não é competição? É só competição. Não é só competição. Mas a gente precisa dosar essa competição dentro da escola. A gente precisa ensinar as crianças a trabalhar essa questão do alcançar. Eu não diria competir, mas do alcançar. Eu almejo estar ali, eu almejo fazer alguma coisa, eu almejo ganhar esse torneio, né? E aí acho que vem a grande confusão da educação física. Nós não podemos pensar em educação física só no esporte. Sim. Nós precisamos pensar na educação física da atividade física. Sim. Né? Pensar a educação física enquanto movimento. Pensar a educação física enquanto atividade prática do cotidiano. Porque é atividade prática do cotidiano. Não tem como você não levantar, não tem como você não sentar, não tem como você se deslocar sem falar de atividade física. Sem falar de movimento. Sem falar de movimento. Né? Então, assim, eu penso... Hoje, essa questão das competições dentro das escolas como uma forma secundária. Sim. Né? Mas o principal de tudo isso é ensinar o movimento. E aí, quando a gente fala em ensinar movimento, a gente não pode confundir também os instrumentos. Né? Óbvio que eu ensino o movimento através do futebol, do voleibol ou do quarteto fantástico. Óbvio, mas é muito mais salutar você ensinar atividade física ou ensinar atividade física com aparatos. Então, por exemplo, por que não usar uma bola de borracha para poder fazer o controle e habilidade motora das mãos?
ou condução da bola com o pé, ou condução da bola através do movimento de voleibol. Então, assim, eu acho que a variedade que nós temos hoje, as infinitas possibilidades que nós temos hoje, inclusive de levar isso para a competição. Sim. Não precisa ser o esporte propriamente dito para competir, mas pode ser através de atividade física. Né? Então, assim, através de atividades lúdicas, talvez. Não só lúdicas, Sim. mas vamos inventar aqui, vamos pensar que nós vamos fazer um torneio aqui na Isto É hoje, de quem caminha mais tempo com um copo na mão. A gente está fazendo Exato. isso. Quem sobe mais escadas. Quem sobe mais escadas, quem evita ficar mais sentado, mais tempo sentado. Então, assim, são formas de você criar. E isso depende da professor de educação física. Depende do seu objetivo. Eu costumo dizer para todos os professores que eu consigo conversar. Né? E às vezes eu consigo conversar com vários. Sim. E talvez essa aqui seja uma oportunidade importantíssima. A educação física está alicerçada no projeto político-pedagógico da escola. Se o professor de educação física não se apropriar desse momento da escola, onde ele constrói esse projeto político-pedagógico, ele não vai ter como fugir, por exemplo, do Quarteto Fantástico. Entendi. Porque se ele não planejar isso antecipadamente no início do ano, ele não tem como desenvolver o ano todo. Então ele fica preso no quê? Na modalidade esportiva, no bendito torneio de futebol, ou ele faz voleibol, parte simplesmente, ou simplesmente ele de deixa bater, a aula dele. Olha, precisa ter essa disciplina. Eu queria aqui fazer um parênteses. Profissional de educação física, se você não se apropriar do seu espaço, da escola, outras disciplinas se apropriam. E você acaba perdendo o número de aulas. Essa é a grande reclamação do profissional de educação física. Sim, que eu percebo que tem escolas que simplesmente colocam porque precisa fazer parte da grade. Sim. E ponto. Sim. E aí coloca uma aula. Sim. E aí que você faz o quê com uma aula? E coloca uma aula. E eu acho que, assim, tem muitas escolas grandes, caras, que não veem a educação física, elas nem sabem qual que é o objetivo da educação física. Hoje, pensando em licenciatura, qual é o objetivo central de um profissional de educação física dentro de uma escola? Nessa prática pedagógica. O que a gente pode dizer para um profissional de educação física que está se formando em licenciatura, quer trabalhar em escola, qual que é o objetivo que ele tem que levar para aquela escola? Olha, nós precisamos ter este objetivo com essas crianças. Eu diria que são dois. Primeiro, formar o cidadão. O segundo, que é o que nós estamos tentando pregar para todo mundo. Nós temos que plantar a sementinha da saúde. E aonde a gente planta a sementinha da saúde? É na escola. É fazendo com que essa criança olhe a atividade física como sendo uma situação prazerosa. Ela não pode odiar o movimento, ela não pode odiar a prática esportiva, ela não pode ter esse tipo de sentimento, porque nós vamos ter pessoas sedentárias. Hoje o grande problema do nosso país é o quê? Essas pessoas que ficaram fora da escola, que não tiveram a oportunidade da educação escolar. E é o maior percentual. Não é? Então, assim, o que nós temos que fazer para mudar isso? Plantar a sementinha da saúde. E aonde eu planto isso? Eu planto isso na educação infantil. Desde a mais tenra idade. Eu falo isso com muito prazer, porque eu ajudei o município de Rio Claro a implantar 3 aulas de educação física na educação infantil. Sim. Eu fiz parte desse processo. Né? Então, assim, se eu pudesse dar algum conselho a algum dirigente, seja ele municipal, estadual ou federal, eu diria para ele: invista na escola. Invista na atividade física na escola, porque é nesse cenário que nós vamos construir pessoas mais sadias. E aí eu vou economizar em Ministério da Saúde, eu vou economizar em remédio. Nossa, eu tô até com um dado aqui que eu vou até abrir. Você falou, para um texto meu de hoje, gente. Eu achei esse dado super importante, um dado da OMS, de um texto que eu vou publicar hoje ainda. Olha, eu vou te falar desse dado, que eu tô fazendo um texto de quanto você gasta para reduzir o seu tempo de vida. Em qual sentido? O seu custo. Porque esses dias eu tava até olhando, Nelson. Hoje de manhã, pediram uma garrafa lá na escola. A gente não bebe refrigerante. Pediram uma garrafa de refrigerante. Eu peguei e comecei a esvaziar uma garrafa. Eu falei, quanto custa uma garrafa de 2 litros? Eu falei, como que a gente é tonto, né? A gente gasta uma fortuna para acabar com a nossa vida. Que é uma coisa verdade. Que acaba, e a gente gasta, e a gente não pensa e fala assim, putz, nossa, isso custa tal coisa. E para você ter uma ideia, olha esse dado que eu encontrei, Nelson, é um dado super relevante da OMS. Eu vou, para vocês terem uma ideia, a OMS, se você investir, um dado da OMS, $1 por pessoa na prevenção de doenças, você pode salvar 7 milhões de vidas. É um outro viés. Né? Porque $1 gasto para $3 de doença. Então, assim, é muita coisa. Então, e a gente não tem noção de quando a gente fala de prevenção.
A gente não tem noção. Isso que você faz, para mim, você contar a sua história e falar desse processo de estar nas outras disciplinas, eu nunca tinha visto. Por quê? Porque eu vejo que, por enquanto que uma disciplina deixa a criança sentada e quando ela levanta fala senta, hoje temos crianças extremamente ansiosas. Sim. A criança, ela não quer ficar sentada. De jeito nenhum, não tem como, né? Ela quer se movimentar. Exato. E senta. Já é chato. A disciplina já não foi remanejada. Já é daquele jeito de anos e anos. E pede para a criança ficar sentada. Por que não essa parte interdisciplinar e multidisciplinar? Sim. De unir essas disciplinas, tanto educação física como matemática. Educação física com português. Isso é sensacional. E além do que, isso proporciona para o próprio profissional uma interação no ambiente de escola que nenhum outro professor tem. Sim. Nenhum outro professor tem. Eu costumo dizer o seguinte, e é fato isso, pelo menos nos lugares que eu passei, sempre acontecendo dessa forma, né? Quem era chamado para ser coordenador, para ser vice-diretor, até para ocupar a direção da escola? Os profissionais de educação física. Nós temos um grande percentual hoje de professores de educação física que estão na direção de escolas. Por Sim. que isso? Porque nós não temos uma visão fragmentada, uma visão de um quadrado. Nós temos a visão de um todo. E ainda é agregador, né? E aí, quando você tem a visão do todo, você começa a trabalhar na gestão escolar de uma forma muito mais dinâmica. Né? Então, isso, onde eu sempre passei, sempre aconteceu isso. Então, é muito importante. Professor de educação física, você que está aí, que vai ouvir esse podcast, que vai ver esse podcast, pense nesse tipo de coisa. Você não é um ser isolado dentro da escola. Você precisa criar mecanismos de interação para que você envolva a educação física. E a educação física, Paola, ela está em todas as disciplinas. Em todas. Realmente. Né? Vamos pensar na matemática. Nós estamos falando aqui como é que eu faço cálculo de IMC, por exemplo, que é coisa simples. Que movimento, física. Né? Coisa física, química. Em tudo. Né? Então, assim, pense nesse tipo de coisa. Essa interação é extremamente salutar. E eu posso usar isso como exemplo porque eu sempre trabalhei dessa forma. Sim. Né? Todos os lugares que eu passei, sempre foi dessa forma. Agora falando de conselho, tá? Do Conselho Regional de Educação Física de São Paulo, eu falo que quando a gente pensa em educação física, a maior parte da sociedade, que a gente está falando com uma sociedade geral, a maior parte da sociedade pensa na educação física ou como esporte ou como academia. Sim. Como o conselho hoje vê a educação física? Porque eu sei a educação física na escola, porque eu sei que muitas coisas são feitas para a educação física escolar. E isso precisa ser pontuado. Hoje, como o conselho trabalha na educação física escolar? É uma mudança de paradigma. Tá. Né? Até dos próprios profissionais. Eles entendem que a educação física é só academia, é só fitness, é só treinamento, e não é isso. A educação física é muito mais do que isso. Nós temos educação física hoje nos hospitais, Sim. Nós temos educação física hoje nas praças, nós temos educação física hoje em vários locais, né, que não é só academia, que não é só o fitness, e não é só treinamento. Né? E é aí que esse cenário que eu gostaria que as pessoas entendessem, que é através do movimento que nós vamos trabalhar a educação física escolar. Por exemplo, o Conselho tem investido em vários cursos para vários segmentos, principalmente através de simpósios, quando a gente usa o nosso ciclo de conhecimento, para trabalhar a educação física de uma outra forma. Né? Então, para os municípios que nos procuram, para as escolas que nos procuram, o ciclo de conhecimento é uma ferramenta de levar uma outra forma de educação física escolar para o profissional de educação física. E esses cursos são voltados para profissionais de educação física. Então é importante essas pessoas que estão nos vendo, que vão nos assistir, que se tiver alguma necessidade, alguma prioridade de formação, por favor, procure o conselho. É através do ciclo de conhecimento. A gente disponibiliza isso de forma gratuita. Sim. Né? Então o ciclo do conhecimento hoje já passou, eu diria, posso dizer isso sem sombra de dúvida, nós atendemos já mais de 15 mil profissionais de educação física. É muita gente. É muita gente. É muita gente. É muita gente. Então, e assim, hoje nós temos quantos? Nós temos hoje, dentro dos quadros do Conselho, 200 mil profissionais de educação física. Gente, é entre muita gente. Pessoas físicas e pessoas jurídicas. Né? É um quadro exacerbado, é muita gente. Existe algum dado de quando houve um boom
de profissionais de educação física, ou esse número ele é crescente? Não, esse número é crescente, Paola. É assim, ó, quando eu assumi o conselho, nós tínhamos 120 mil profissionais inscritos. Qual foi o ano? Em 2016. 2016. Em 2000, nós tínhamos 120 mil profissionais. Nós tivemos um crescimento de aproximadamente mais 60 mil profissionais. Cara, muita gente. Assim, estou colocando só pessoa física, né? Porque nós chegamos a 180 mil. Com mais 20 mil pessoas jurídicas que nós temos registradas, é um número estratosférico. Para que as pessoas entendam, nós temos de saída hoje, no estado de São Paulo, perto de 6 mil profissionais. Dentro das 200 e lá vai pedradas, faculdades e universidades que têm educação física, soltam para o mercado perto de 6 mil ano. É muita coisa. E você acha que esse aumentou? Porque para mim aumentou muito, assim. Nós temos muitos profissionais, os profissionais, eles são hoje qualificados. Sim. Eles querem mais conteúdo, mais conhecimento, e até com o ciclo do conhecimento, gente, é espetacular. É só entrar no site do CREF, que tem lá a abinha de todas as palestras e tudo mais. Mas você percebe que esse aumento também foi um aumento de demanda da sociedade, que a sociedade começou a enxergar a saúde de forma diferente ou não? Não, eu vejo de duas formas. Primeiro, a educação física é dinâmica. Se você dá uma voltinha no quarteirão, você vai ter uma outra modalidade já criada. Né? Nós estamos aqui nos últimos 5 anos na era marítima, vou colocar dessa forma. Stand-up, prancha não sei do que. Nossa, toda hora uma coisa nova. Toda hora uma coisa nova. Então, assim, acaba elevando a demanda da educação física, acaba puxando os profissionais de educação física, as pessoas, na realidade, para cursar a educação física. Porque vem naqueles nichos oportunidades de negócio. Sim. Né? E aí vem uma crítica à questão da formação, porque as universidades e as faculdades precisam começar a olhar para o mercado de trabalho e começar a formar pessoas para esse mercado de trabalho. Com certeza. Né? Essa formação que nós temos generalizada já não serve mais para a nossa educação física. Se pensarmos em uma educação física progressista, moderna. Né? Então, assim, não só essa questão de novas modalidades, novas possibilidades, mas também a área da saúde. Sim. Nós temos hoje trabalhado no Conselho com o seguinte viés: somos essenciais, somos profissionais da área da saúde. E por que disso? Porque desde 97, o próprio Conselho Nacional de Saúde nos colocou entre as 14 profissões da área da saúde. Só que nós nunca exploramos esse tipo de coisa. A gente sempre ficou naquela questão de fazer show, de fazer entretenimento. A gente precisa mudar essa mentalidade e realmente vestir a camisa, o jaleco branco da saúde. Sim. Né? Não é o jaleco do médico, não, é o jaleco branco da saúde. E aí nos transformarmos em agentes de saúde. Esse é hoje o nosso mote do Conselho. Doutor da Saúde, como disse o Felipe Franco na LESP. Exatamente, na LESP, o Doutor da Saúde. Sim. É o projeto que ele está, inclusive, tá propondo. Né? Então, assim, e eu venho com essa dinâmica que surgiu na nossa plenária agora, de plantar, através da professora Eliane, lá do Espírito Santo, da sementinha da saúde. Professor de Educação Física, pensem no mercado que nós estamos podendo vislumbrar, plantando essa semente na escola e levando ao longo da vida. Você tem mercado de trabalho a ser desenvolvido ad eterno, porque o ser humano ele nasce e ele tem um ciclo até o final da vida dele. E a gente pode ocupar esse ciclo de forma, né? Exatamente, início, meio e fim. A gente, eu falo pensar no planejamento de vida. Poxa, a gente, nós da educação física, eu sempre falo, se a pessoa se o profissional conseguir enxergar a importância do trabalho dele, eu sou como profissional de educação física, você como profissional de educação física, a gente está no início da vida de uma pessoa, a gente está no meio da vida de uma pessoa e a gente melhora o fim da vida da pessoa. Então a gente está em todo o processo. Em todo o processo, e é um processo contínuo, não é um processo que ele se fragmenta, não, ele é contínuo. E ele é preventivo. Né? Total. E ele promove, ele te deixa bem, ele te deixa com disposição, isso é maravilhoso. E é legal que o profissional de educação física enxergue tudo o que foi feito, principalmente eu falo que eu conheço o Nelson, eu tenho orgulho de estar com o Nelson e trabalhar com o Nelson, e não é puxando o saco não, e já puxando o saco. Nesses seus anos de gestão, quais foram os projetos implementados relevantes para o profissional de educação física? Até esse da essencialidade que você trouxe. Gente, eu falo que esse projeto é espetacular, mas explica você que você vai saber explicar mais que eu.
Primeiro, nós tentamos trazer para o conselho, devolver o conselho para o profissional de educação física. Quando nós entramos no conselho, lá em 2009 ainda não era, nem imaginei que um dia fosse ser vice-presidente e muito mais presidente, né? Entrei no conselho em 2009 e a minha entrada no conselho foi justamente por conta da minha trajetória de trabalho. Que em 2005, o próprio CREF, ele tinha um projeto de premiar as pessoas que se destacavam em alguns segmentos. E o meu segmento era gestão pública. E eu fui agraciado com um troféu de melhor gestor público. Isso em 2005, e aí em 2009 eu recebi um convite para participar de uma chapa e ingressei no conselho. Ingressei em 2009, tive ali professores espetaculares de formação, não só da minha vida, porque, por exemplo, eu lia livro de Hudson Ventura, e, de repente, eu estava sentado do lado do cara. Eu lia livro de Walter Giro Giordano e o cara estava na minha frente me ensinando a cobrar a gestão pública. Então, assim, eu tive uma escola muito boa. Nós tivemos uma geração de conselheiros aqui excepcional, né? E aí eu fui galgando, fui trabalhando, entendendo o conselho. E desde aquela época nós tínhamos uma visão do conselho que ele era estritamente familiar. Ele tinha uma visão, um caráter familiar, ele tinha um caráter que não era do profissional de educação física. Quem tomava conta do conselho não eram profissionais de educação física. Eram advogados, eram outras pessoas que não profissionais de educação física. Quando eu ingressei, resolvi concorrer em 2015 numa chapa, eu vim com a seguinte proposta, a minha principal proposta. Primeiro, descentralização do conselho. Segundo, devolver o conselho para os profissionais de educação física. Eu queria que o conselho as pessoas que estavam no conselho, que tomavam conta do conselho, fossem profissionais de educação física. Sim. Né? Coisa que não eram. Então, essas eram as duas principais plataformas. Verdades. Né? Uhum. Primeiro, a descentralização. Por que descentralizar? Porque eu entendi naquele momento e entendo até hoje que um conselho que está na capital, com 28 conselheiros, não podiam representar, naquele momento, 120 mil profissionais de educação física. Sim. Então a ideia era descentralizar para poder ajudar as pessoas a chegarem próximo do conselho. E olha só, não é o conselho chegar próximo das pessoas, era o contrário, sim, que elas pudessem se aproximar do conselho. As pessoas se aproximaram. Isso. E aí fizemos um projeto de descentralização, criando seccionais. Né? A gente fez um desenho de 7 seccionais. Nós pegamos o mapa do estado de São Paulo, dividimos por regiões administrativas e concentramos nessas regiões administrativas o maior número de profissionais de educação física, por exemplo. Então, Campinas, por exemplo, foi a primeira seccional nossa. Por que a gente resolveu ir para Campinas? Porque nós tínhamos um entorno de 20 mil profissionais de educação física naquela época. Muita gente. É muita gente. Imagine você, Paola, que as pessoas teriam que se deslocar lá de Andradina, por exemplo, para vir para a capital, muitas vezes para fazer serviço cartorário, entregar documento. Sim. Entrega uma foto, fazer uma assinatura. Eu tive que vir de Marília. É um absurdo. É um absurdo. Né? Então, a gente queria que o conselho chegasse próximo das pessoas. Só que o modelo que existe na capital, eu não queria levar para o interior. Eu queria levar para o interior um modelo que desse funcionalidade para essas seccionais. Então, criando auditório para que as pessoas, profissional de educação física, pudessem utilizar. Profissional de educação física, nós temos Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto, estamos adquirindo o Presidente Prudente, estamos adquirindo São José dos Campos e vamos adquirir São José do Rio Preto e Baixada Santista. É para você usar. É sua casa. Nós temos um espaço lá, um auditório tremendo, você pode fazer palestra, você pode pedir para fazer curso, você pode fazer o que você quiser, é seu espaço, é a tua casa, a educação física. Né? E a gente conseguiu fazer esse projeto de centralização. Descentralizamos, trouxemos essas seccionais e só isso eu entendi também que não bastava. Como eu disse, 120 mil profissionais não podiam ser representados por 28 conselheiros. Com certeza não. Né? E aí criamos a figura do delegado. Sim. Delegado regional. Né? E criamos nos polos que a gente chama, né? Nas regiões administrativas, nós começamos a buscar profissionais de educação física de cada município, de cada localidade. E trazendo para o conselho. E fizemos isso. Temos hoje 100 delegados. Né? É pouco ainda, perto de 200 mil profissionais de educação física. Mas já é um número suficiente para que a gente possa fazer um trabalho, por exemplo, como foi feito, e aí estou falando da minha gestão, da gestão do nosso grupo, né? De criação de projetos de leis nas câmaras municipais. Sim. Temos em todos os municípios, basicamente aí 100 e poucos municípios, não são todos, uma lei voltada à profissional de educação física e uma lei voltada à essencialidade.
A né? essencialidade. Então o trabalho que foi feito foi nesse sentido. Levar o conselho de volta para o profissional de educação física é, por exemplo, ter um administrador do conselho que é um profissional de educação física. Hoje nós temos várias diretorias no conselho. 90% delas são exercidas por diretores formados em educação física. Então nós devolvemos a administração do conselho para o profissional de educação física. Né? Então isso eu acho que são algumas questões que foram trabalhadas que eu reputo assim, são mais palpáveis, eu consigo enxergar. Poderia falar do Ciclo Conhecimento. O Ciclo Conhecimento é um projeto nosso de 15 mil pessoas que participaram, de mais de 600 palestras. Né? É um projeto que a gente leva para os municípios de graça, é um projeto que pode ser desmembrado através de simpósios, através de seminários, através de palestras simples. Né? Mas é um projeto de conhecimento. Então nós estamos dando ao profissional de educação física a oportunidade de se capacitar, né? De se reinventar, porque a nossa profissão se reinventa todos os dias. Sim. E ele está atualizado. Então, assim, são esses projetos eu reputo que seriam, na minha concepção, os principais. A nossa coqueluche hoje é realmente a questão da essencialidade. É colocar para os governos municipais, estadual e federal, e a gente está fazendo um trabalho forte em Brasília nesse sentido, no Congresso Nacional, para que eles entendam que a educação física é essencial. Nós somos a ponta, nós somos a prevenção. O médico é a cura. Então, assim, nós precisamos inverter essa lógica que acontece nesse país. Né? Eu tenho que levar para o médico. Não é o médico, você tem que levar para a profissional de educação física. Nós temos que estabelecer, Paola, gestores municipais, estaduais e federal. Nós temos que estabelecer as nossas praças como sendo o principal polo de atividade física e de saúde. Sim. Não um posto de saúde. Verdade. Um polo eu preciso transformar aquela praça que às vezes está lá jogada ao léu e onde não tem, o poder público não ocupa, a delinquência acaba ocupando, a marginalidade acaba ocupando, levar a atividade física. Transformar esses espaços em laboratórios do profissional de educação física. Sim. Para a gente poder trabalhar com a população diretamente. Eu acho isso muito importante. Eu sinto muita falta. A minha faculdade mesmo, Nelson, era uma faculdade, eu tive a mesma questão que você, tipo, com os meus pais, falando, você vai ser médica, todo mundo em casa é médico, dentista, eu fui fazer educação física, enfim. E hoje eu tenho doutorado, né? E eu falo, nossa, meus irmãos não têm doutorado. Eu sou médico, mas eu sou doutor. Vocês são médicos, mas eu tenho doutorado. Mentira, eu tô brincando, velho. Mas eu fiz uma faculdade que meu pai encontrou na época, eu sou da primeira turma da Federal de São Paulo, em Educação Física, Modalidade em Saúde. Eu sinto muita falta disso nas universidades e pensando na essencialidade, isso é muito importante. Porque é o processo de interdisciplinaridade, sim, multi, e fazer com que o profissional de educação física trabalhe junto com o médico, trabalhe junto com o nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, entender até onde vai cada profissão da área da saúde, porque isso a gente não entende. Por exemplo, a fisioterapia e a educação física, onde um entra, onde o outro começa, onde vai. Sim. Então, a faculdade me ensinou muito isso. Eu sinto muita falta disso nas universidades. O projeto de essencialidade, ele prevê também, como conselho, ele consegue orientar as universidades, ou até porque eu sei que não pode ir lá e falar assim, vai ser desse jeito, mas orientar com relação a essa nova proposta, essa nova visão do profissional de educação física que sai, que não é só o esporte, não é só a academia, tem a escola, a licenciatura, e agora a gente está ocupando um espaço em pesquisa, em ciência, e também nesse trabalho em conjunto. Dá pra gente... Existe alguma abordagem nesse sentido? O que a gente tem levado para o Congresso Nacional? Nós precisamos fazer uma remodelação, nem foi reformulação, é remodelação mesmo das nossas DCNs. Nós temos que conseguir um elo no MEC para que as pessoas que estão ali entendam que o mercado mudou, que a formação deve ser diferente. Sim. Né? Essa formação que a gente tem hoje, de ter o mesmo desde Dom Pedro, bolinha, não serve mais. Eu preciso enxergar não só a educação física, mas as outras profissões também, como sendo profissões que são hoje multidisciplinares, interdisciplinares. E a formação que nós temos, seja em qualquer profissão, não é para isso. Não é para isso. Então a gente está tentando fazer um trabalho no Congresso Nacional, convencendo parlamentares, convencendo os senadores, os deputados, nos próprios ministérios, dessa necessidade.
E a educação física tem uma necessidade premente e imediata. Imediata, porque senão nós vamos começar a formar professores e profissionais de educação física simplesmente para ser mais um. Sim. Porque eu jogo no mercado e esse cara tá lá no mercado e ele não sabe sozinho. fazer. Paola, por incrível que pareça, nós recebemos demandas hoje, seja de academia, seja de espaços, até mesmo de hospitais, de que estão precisando de profissionais e não acham, porque não tem qualificação. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É um né? absurdo. E aí, no viés, na contramão dessa história, vem o conselho exigindo a essencialidade e exigindo que as pessoas, que os seus profissionais se qualifiquem. Você testemunha disso, eu sempre digo para as pessoas, nós só vamos ocupar o espaço onde eu tenho condição de estar ocupando. Eu não posso me meter no hospital se eu não tenho condição nenhuma, se eu não conheço nada de fisiologia, se eu não conheço nada de outras disciplinas que possam me dar esse alicerce. Então, se o conselho de profissão procura fazer isso, por que a formação não vem junto dessa mesma concepção? Sim. Né? Então, assim, são trabalhos que são feitos, né, que as pessoas às vezes não enxergam, mas a gente está batendo direto no MEC, a gente está batendo direto nos ministérios para tentar alicerçar essa situação. Eu percebo que às vezes as pessoas também não procuram. Então, isso também é uma verdade. O que é importante é você, como profissional e como sociedade, cobrar a pessoa que você colocou ali, politicamente, tipo, falar de tudo o que você acha importante. E o mais importante que isso é buscar especialização, é buscar um curso, saber os lugares. Olha, é caro, mas tem lugares que oferecem de forma gratuita. O conselho é um deles. O conselho é um deles, o ciclo do conhecimento. E a gente conquista o nosso espaço. Eu falo que o profissional de educação física durante muito tempo foi visto, o profissional de educação física. Vai jogar bola. Vai lá. E eu falo que às vezes até o profissional de educação física, eu como profissional de educação física, você chega num lugar, você tem aquele sentimento de inferioridade. Tipo, você fala assim, putz, tá ali o médico, eu sou muito inferior. Você se coloca no patamar inferior. Dependendo do lugar que você tá. Eu tô falando eu, Paola, como profissional de educação física. Quando você consegue adquirir essa segurança com estudo, com especialização, com empenho, com dedicação, você vai abrindo seu caminho com mérito. Você vai criando aliados. E você vai criando um alicerce. Porque isso é muito legal, você se aliar aos médicos, se aliar ao nutricionista. Falo, educação física e nutrição é arroz e feijão. Exato. Não tem como separar. Como você vai separar? Exato. E hoje tem até dentro dos projetos a suplementação, né? Uma resolução que fizemos para poder deixar o profissional de educação física com um alicerce jurídico para poder trabalhar nessa área. Né? Isso aí foi assim... É até engraçado quando a gente fala da criação dessa resolução, porque eu estive num evento aqui em São Paulo, no início do ano passado, e eu vi ali uma fila enorme de pessoas, né, naquela fila querendo fazer alguma coisa. Eu falei, o que é essa fila aí, dando volta no quarteirão? Eu vou entrar nessa fila. Eu acabei fila brasileira, eu gosto de fila, eu entrei na fila. Entrei na fila, para minha surpresa, era uma consultoria de suplementação. Então, eles ensinavam a investir 100 mil reais, por exemplo, e é o exemplo que a moça me deu. Olha, você investe 100 mil reais, 20 mil como é que é mesmo o nome? Eu esqueci agora, fugiu agora do... Quem mantém a marca... esqueci agora, mas eu me lembro, daqui a pouco eu me lembro. Né? Não é filiado, Aí eu esqueci, daqui a pouco eu volto. E os 80% de investimento. Você vai investir 80% desses recursos na marca, mas só que o retorno para você é na faixa de 10% em 6 meses. Eu falei, 10% em 6 meses? Tem alguma coisa errada aqui, moça. A poupança não faz isso. Sim. O Tesouro Direto não dá esse tipo de rendimento. Mas a suplementação dá. E aí eu olho ao redor e vejo o quê? Blogueiros, influencers. Eu vejo um monte de gente... E não vejo profissional de educação física. Eu falei, tem alguma coisa errada nisso. O cara pode ganhar 10% em 6 meses e tá aqui num espaço que é nosso, da educação física, que era um evento de fitness, por exemplo, né? Só para não citar o nome da marca. E não tem profissional de educação física. Moço, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Não, o senhor tem que entender que os nossos principais investidores não são profissionais de educação física. São pessoas afins. Eu falei, você tá de brincadeira comigo? Eu levei essa demanda para o conselho.
Falei, pessoal, tem alguma coisa errada, nós temos que incentivar os profissionais de educação física a, pelo menos, entender esse mercado. Sim. Né? Ah, mas nós não podemos atuar. Não estou falando de atuar, estou falando que nós precisamos entender esse mercado e fazer alguma coisa para o profissional de educação física poder se sentir seguro, pelo menos de forma jurídica. Né? E aí se travou uma série de discussões, Paola, no sentido de montar uma resolução onde a gente não interferisse no papel do nutricionista, não interferisse no papel do médico, mas com aquela pecha. Eu vou na farmácia e eu pego da prateleira um suplemento. Eu vou no supermercado e pego da prateleira ninguém um precisa, suplemento. Ninguém precisa prescreve. de prescrição. Receita, né? Eu falei, não, isso está errado, gente. Nós temos que fazer alguma coisa. E o que nós fizemos? Nós fizemos uma resolução para dar segurança jurídica ao profissional de educação física, onde ele não está indicando o suplemento. Ele orienta as pessoas a procurarem alguém de capacidade para poder sugerir uma suplementação. Então, nós criamos hoje uma figura jurídica para o profissional de educação física que lhe dá segurança por trabalho e investir nesse mercado de suplemento. Porque o profissional, incrível, né? o profissional ele tem medo, né? Incrível. Ainda mais com a internet hoje em dia. Falando nisso, até fazendo um gancho com isso que você disse, eu queria saber hoje como o profissional e a sociedade, o que o conselho, na verdade, faz com os coaches da vida. Porque isso, eu vou te falar, Nelson, eu vou te falar uma coisa. Quando eu comecei na internet, eu ficava tão brava com isso. Nossa, eu ficava brava, que eu falava assim, cara, não é possível. Não é possível que uma pessoa que não tem formação nenhuma... Esses dias eu vi um cara, Nelson, que foi pra UTI, colocou a menina na UTI, eu não sei se você viu isso. Sim. Colocou a menina na UTI, era um personal fake que falaram... Estourou toda a musculatura da menina, E estourou. Então, como o conselho e você como profissional vê a ação desses coaches? Porque pra mim é uma brecha para que eles façam qualquer coisa. Porque a pessoa vira coach para ser nutricionista, ela vira coach para ser profissional de educação física. É claro que tem os coaches de formação que fazem algumas coisas específicas, mas eu tô falando da profissão especificamente. Como você vê isso? Eu assim, vou dividir esse território da internet no mundo de ninguém. Né? Sim. Esse é o primeiro ponto. Então falta uma regulamentação, falta uma regulação por parte do governo para que a gente possa travar dentro da internet as áreas. Né? Então, quem é da medicina trabalha na medicina, quem é da saúde, enfim, travar essas áreas, delimitar essas áreas, né? Para que as pessoas que atuam ali sejam pessoas de notório saber daquela área. Né? O conselho nesse sentido, e você nos ajudou nesse sentido, fez uma notificação extrajudicial à empresa Meta para que tudo que fosse falar de educação física colocasse ali a área da saúde, o número do registro, enfim. Ou quando você procura alguma coisa, um informativo. Igual das eleições. Igual das eleições, exatamente. Né? A gente fez isso, a gente está aguardando ainda as respostas. Né? Essa é uma ação. A outra ação foi criar uma resolução onde o conselho está atuando diretamente na busca do profissional de educação física. Então hoje, profissional de educação física, você que vai assistir esse podcast depois, pense nesse tipo de coisa. Você é obrigado hoje a se identificar nas redes sociais. A se identificar em qualquer publicação sua. Então, você vai fazer um banner, uma apresentação, qualquer coisa. É importante que você registre lá o seu número da carteira profissional. Então, por exemplo, eu estou fazendo aqui o podcast, se colocar meu nome vai aparecer o número do CREF, do Tem que aparecer o número do meu registro. Sim. Né? Para identificar que eu sou um profissional de educação como física. Como o CRM faz. Como o CRM faz, como a OAB faz, enfim, como as grandes profissões mais estruturadas do que a nossa e mais antigas do que a nossa já fazem. Né? Então, garantir segurança à sociedade exatamente. profissional. Então, isso já é um filtro para que a gente procure profissionais registrados. A segunda coisa é que a própria sociedade tem uma parcela muito grande de culpa nisso. Eu procuro as coisas na rede social, não porque eu achei um profissional da área, mas eu procuro porque eu achei alguém bonitinho, porque alguém que é famoso, porque alguém que está ali no boom. Isso é o nosso erro. Sim. Então a gente precisa fazer um trabalho de conscientização, e aí não é só o Conselho de Educação Física, mas todos os conselhos da área da saúde, para que isso aconteça de uma forma geral e a gente comece a filtrar e limar essas pessoas do nosso meio. E aí não é só o meio virtual, porque se a gente virar a esquina aqui, nós vamos bater numa porta ali que vai ter um lugar que é uma academia de fachada que não tem ninguém registrado. Então o exercício legal, ele só é coibido a partir do momento que as pessoas têm consciência daquilo que ela procura para a saúde dela. Sim.
né? Eu costumo dizer o seguinte, alguém vai no açougue pedindo 1 quilo de qualquer coisa e não é um açougueiro que está te dando? Lógico que não. Você vai no médico pedindo 1 quilo de carne? Não. Não vai. Você vai em qualquer outro lugar pedindo qualquer outra coisa que não seja específico? Não. E por que eu faço isso na educação física? Por que eu faço isso com a minha saúde? Você que vai nos ouvir, você que é população que não é da educação física, por que você faz isso? Então, você está trabalhando contra a sua própria saúde. E isso é uma conscientização. E aí, eu acho que tem que existir um trabalho conjunto entre conselhos de profissão e o próprio governo para coibir essa situação. Uma situação importante, na minha concepção, é um marco regulatório. Um marco regulatório onde traga para a internet a questão das profissões que estão atuando ali e cada profissão fiscalize de forma objetiva o seu espaço de atuação. Sim. Eu acho que é nesse sentido. E eu percebo até que as pessoas, pensando em sociedade, as pessoas primeiro vão, aí elas têm algum problema. Aí depois joga a boca fala assim, putz, não era formado. Exato. E eu percebo até isso muito com a medicina, acontece. A pessoa vai, faz uma cirurgia e depois fala assim, putz, não era um médico. Por que você não vai no site e procura lá? Qual que é o número do seu registro? Qual que é o seu nome? Exato. Cara, no site você consegue ver se a pessoa está registrada ou não. Isso garante garante segurança a você, profissional, e também à sociedade. Sim. Aos dois lados. Então, isso é legal pontuar, é legal reforçar, porque eu falo que eu tô cansada, à medida que isso cresce, as pessoas dão dicas exorbitantes, receitas milagrosas, resultados imediatos, e a vida não é assim. É claro que eu percebo que quando a gente fala a verdade, as pessoas não querem. Não, de jeito nenhum. Não querem. Eu às vezes falo, cara, não tem segredo. A gente sabe o que tem que fazer, Nelson. É o bendito sim mal dado, né? Eu falo, que bonitinho, não sei o que, eu vou pegar isso aqui. Isso aí que acontece. E para finalizar, infelizmente a gente está acabando, mas para finalizar eu acho importante você trazer pra gente o que você vê da educação física daqui para frente nos próximos anos e da ação também do conselho para a população e para o profissional de educação física. Bom, primeiro é importante entender que a nossa profissão é uma profissão progressista. É uma profissão que tem que progredir. Porque se ela ficar estagnada, nós vamos ser fadados a ocuparem os nossos espaços através de coach, através de influencers, através de, enfim, o nome que quiser dar, né? Então, o principal ponto é uma profissão progressista. E enquanto uma profissão progressista, nós temos que ter pensamento progressista. Nós temos que pensar no futuro. Nós não podemos pensar só no presente e esquecer que temos um caminho, um degrau muito importante a galgar, que é a essencialidade. E quando eu falo essencialidade, Paulo, eu quero frisar essa questão da essencialidade. Eu não estou falando só da essencialidade da saúde física. Sim. Eu estou falando da essencialidade da sua integralidade, da saúde mental, da saúde social, do lazer, enfim, da convivência. Essa essencialidade, quem pode proporcionar de forma plena é a atividade física, é a educação física. Sim. Então, esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, enquanto conselho, eu entendo da mesma forma que precisamos ter um conselho que acompanhe a nossa profissão. Nós precisamos ter no nosso conselho pessoas que atuem na área. Nós não podemos mais viver do saudosismo. Nós não podemos mais pensar que as pessoas que estão legislando dentro do conselho sejam pessoas que no passado, muito lá atrás, fez alguma coisa pela área. Mas o que ele faz hoje? Sim. Ele consegue enxergar essa multipossibilidades do cenário da sociedade, as mudanças que ocorrem, né? Esses dias me perguntaram, num evento que fui em Brasília, sobre o treinamento descalço. O que você pensa a respeito das pessoas que treinam descalço? E aí, sociedade, você vai treinar num lugar que o cara está descalço, que está pisando naquele chão, vai pôr o pé dele no aparelho, que está sem camisa, está extremamente suado, molhado de suor, e deita naquele aparelho, você vai deitar em seguida? Você está pensando na sua saúde mesmo? É isso que você quer para a sua saúde? É assim que eu tenho que pensar. É assim que o nosso conselho tem que pensar. Que em algumas situações, quem delimita é o próprio mercado. Sim. Eu não posso ser o órgão regulador do mercado. Você não pode virar e falar assim, olha, faz assim a partir de agora. Não, é uma relação de comércio, não é nossa.
Agora, enquanto profissional de educação física, eu posso dizer para ele, olha, isso é permitido. E nós temos nosso código de ética que traz isso de forma muito clara. Né? Então, eu imagino, então, enquanto conselho, enquanto profissão, uma profissão progressista. E não pode ser diferente da questão dos nossos dirigentes. Sim. Nossos dirigentes têm que estar onde as coisas acontecem. Eu tive um professor, Walter Gama, na faculdade em Rio Claro, que ele me dizia o seguinte, Nelson, nós temos que ocupar os espaços aonde as coisas acontecem. Não adianta você estar aqui em Rio Claro se as coisas estão acontecendo em São Paulo. Você tem que pegar um ônibus. Ele falava assim: você tem que pegar um ônibus aqui e ir lá para São Paulo. Sim. Você tem que fazer um curso lá. Você vai ter que pegar um ônibus, vai ter que ir lá fazer o curso. Então, as coisas só acontecem aonde você está. Sim. Eu acho que é dessa forma que a gente tem que pensar. Sabe as palavras, presidente Nelson? Queria muito agradecer a sua presença aqui no podcast. A rede social do CREF, @CREFSP, é legal a gente falar. A sua rede social, presidente? Nelson.leme.júnior. Aliás, JR. A gente vai deixar aqui na tela para vocês seguirem o presidente nas redes sociais, super importante. Ele coloca conteúdos muito bacanas, tanto políticos quanto para a saúde do dia a dia. Muito obrigada pela presença. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. E fica aí à disposição de uma próxima entrevista. Combinado. E você será sempre bem-vindo aqui, presidente. Obrigado, Paulo. Muito obrigada. Gente, obrigada pela participação de vocês. Sugestões, mandem aqui pra gente. Ativem as notificações, salvem, compartilhem. A gente adora ter vocês aqui. Muito obrigada e até o próximo podcast. Tchau! Tchau.